dia, meus amores. Sejam bem-vindos a todos. Sejam bem-vindos. A tia, para quem não conhece, a tia vai se apresentar e quando nós estivermos em sala de aula, vocês se apresentam para a tia, certo? Então, vou começar. O meu nome é Eliane. Vou trabalhar com vocês com geografia. Então, a tia é a professora de geografia. Vocês observem aqui, vocês estão observando que nós temos o nosso planisfério. Nós temos nosso planisfério. Todos os continentes, todos esses continentes aqui, nós temos. Mas, primeiramente, alguém lhe pergunta, diz assim, o que a geografia estuda? A geografia estuda o espaço. Mas, além do espaço, a geografia estuda muito mais. Tem muito mais coisa do que só esse espaçozinho que vocês acham que a geografia estuda. A geografia estuda tudo o que contém nesse espaço. Então, a geografia vai estudar a paisagem, o território, a região, o lugar. Tudo isso quem vai estudar é a geografia. E todos esses pontos que a tia falou que a geografia estuda, nós estamos inseridos, o homem, nós estamos inseridos nesse espaço. Então, prestando atenção, meus amores, vocês vão estudar, além disso, meus amores, nós vamos estudar, primeiramente, o quê? No livrinho de vocês, nós vamos estudar a urbanização e seus impactos ambientais. Nós vamos observar como essa urbanização vai interferir e como interfere nesse espaço geográfico. Quais os impactos que causa ao meio ambiente. O espaço industrial, o meio rural e suas transformações, como foi transformado esse meio rural, como é transformado esse meio rural e qual a tecnologia implantada nesse meio rural. Tudo isso nós vamos estudar este ano. Nós vamos estudar também a questão energética e o sistema de transporte. São esses e mais um pouco que nós vamos estudar durante o ano letivo. Então, vocês fiquem atentos. A tia sempre está mandando no recadinho o que vai ser trabalhado durante a semana. Então, atentos. Falei com vocês, me apresentei e agora a tia vai falar um pouquinho sobre o nosso conteúdo que nós vamos trabalhar, certo? Então, eu vou fazer, já fiz o roteiro aqui da nossa aula. Reconhecer o processo histórico da urbanização brasileira. Quem quiser acompanhar o seu livro, na página 396. Então, você pode observar, nós podemos acompanhar aqui, ó, reconhecer o processo histórico da urbanização brasileira. Como reconhecer? Nós vamos estudar como aconteceu esse processo da urbanização brasileira, esse processo histórico dessa urbanização. Também nós vamos avaliarmos as transformações do espaço urbano brasileiro. Como foi transformado esse espaço urbano brasileiro. E compreendermos as atividades econômicas dentro dos centros urbanos no Brasil. É esse contexto que nós vamos estudar hoje. Então, são 3 itens, né? Reconhecer esse processo histórico da urbanização brasileira, avaliarmos essas transformações do espaço urbano brasileiro
e compreendermos as atividades econômicas dentro do centro urbano brasileiro. Os recursos que a tia vai usar hoje, você está observando, que é essa lousa digital aqui, que a tia vai utilizar e mostrar para vocês. Primeiramente, nós vamos fazer uma leiturazinha do texto, para poder compreender o nosso conteúdo, para vocês ficar por dentro, e a tia retorna lendo e explicando o nosso conteúdo, certo? A urbanização é o processo de transformação de uma sociedade, região ou território de rural para urbano, ou seja, não representa somente o crescimento da população das cidades, mas o aumento dessa em relação aos habitantes do campo. Portanto, quando a população urbana de um determinado local cresce em número maior que a do campo, dizemos que está ocorrendo um processo de urbanização. É importante ressaltar que, no Brasil, é considerada urbana segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aquela sociedade residente em cidades ou distritos com mais de 2.000 habitantes. Então, nós vamos entender de acordo com esse esquema aqui, esse mapa mental, para vocês fixarem bem. Você observou aí que o Google fez a leitura, né? Esse leitor do Google fez a leitura do texto. E, para vocês compreenderem melhor, tem esse mapa mental de urbanização. Se você observar, ó, o que foi a urbanização que ele falou lá? É o processo que envolve o crescimento da população e da extensão territorial das cidades. Então, a urbanização é o processo de crescimento da população. Esse processo de urbanização, no período industrial, teve duas grandes causas. Qual foi as duas grandes causas? Os fatores atrativos. Quais foram os fatores atrativos e posicionaram essa urbanização acelerada na zona urbana? O que foi que atraiu a população aí para a cidade, para morar nas cidades? Então, esse fator atrativos foi a industrialização, fatores que posicionou a expulsão da população de um campo para os centros urbanos, em virtude da modernização do meio rural. Então, fez com que o campo se modernizasse, os grandes proprietários de terra investissem em tecnologia, em máquinas, substituindo o homem, e esse homem passou a procurar emprego aonde? Nos centros urbanos. Porque lá na zona rural já não havia mais emprego pela essa substituição que o homem fez do homem pelas máquinas. Nos países desenvolvidos, houve de forma lenta e gradativa. Nos países subdesenvolvidos, ocorreu de forma acelerada, gerando problemas industriais nas cidades. Pôde observar esse processo, esse surto de urbanização se deu de forma muito acelerada. Não foi de forma lenta nos países subdesenvolvidos. Vocês lembram que a Revolução Industrial aconteceu aonde? Na Europa, precisamente na Inglaterra. Então, esse surto de urbanização também aconteceu na Inglaterra. A Inglaterra foi pioneira nesse surto urbano. Esse processo em que o espaço rural se transforma em um espaço urbano. Com isso, esse processo que esse espaço rural se transforma em espaço urbano, se deu com que? O êxodo rural. A migração da população do campo para a cidade.
a urbanização que se identificou no século XVIII, tornou-se o campo dependente da cidade. Então, esse esquemazinho mental, vocês observem, leia novamente com calma, que vai ficar aí para vocês observarem e ler com calma esse esquemazinho. Ó. Você pode só seguir a seta, ó. Urbanização é esse processo aqui, do crescimento urbano. Do ladozinho, pode seguir a seta do que aconteceu, esses dois fatores, atrativa, a industrialização e os fatores que posicionou. E logo em seguida, aqui, ó, do lado desse processo do espaço rural, que transformou-se no espaço urbano. Que veio com isso, veio acontecer o quê? O êxito rural. Novamente, vou colocar o texto, continuar com a leitura do texto para vocês. A implementação de infraestruturas em espaços das cidades. Por exemplo, eventualmente, áreas irregulares como favelas e invasões emergem no espaço das cidades, porém essas áreas não contam com energia elétrica, saneamento básico e asfalto. Quando tais localidades recebem da prefeitura essas estruturas, dizemos que a área foi urbanizada, ou seja, adquiriu condições mínimas para assumir as características de um espaço urbano. Em linhas gerais, o processo de urbanização das sociedades costuma ocorrer a partir do que se entende por êxodo rural, que é a transferência em massa da população do campo para as cidades. Esse fator está geralmente associado à industrialização nas cidades e à mecanização do campo, onde o trabalhador camponês é, de certo modo, substituído por maquinários no espaço produtivo. Não pare agora. Tem mais. Depois da publicidade, o primeiro processo de urbanização da humanidade ocorreu na inauguração do período Neolítico, quando foram desenvolvidas técnicas de cultivo e exploração dos recursos naturais, permitindo que os seres humanos se organizassem em sociedade, abandonando parcialmente o nomadismo e formando, assim, as primeiras cidades. Contudo, foi apenas após os processos de industrialização que a cidade começou a ganhar uma maior relevância, sobrepondo-se ao campo em termos econômicos e produtivos. As primeiras urbanizações mais intensas ocorreram nos países de industrialização clássica, hoje considerados desenvolvidos, como a Inglaterra, a França e os Estados Unidos. Atualmente, esse fenômeno está em plena atividade no mundo subdesenvolvido, com a recente industrialização de muitas nações periféricas. O espaço urbano é algo cada vez mais recorrente nos dias atuais, uma vez que a maior parte das cidades encontra-se em grandes aglomerados populacionais, que transformam o espaço das cidades em uma verdadeira confluência de lugares, paisagens e práticas culturais cotidianas. Então, meus amores, vocês observaram a leitura do texto, voltando para o nosso Brasil. Hoje, no Brasil existe muitas cidades. Então, existem muitas cidades. E a população da zona urbana é muito maior do que a população rural. Não é diferente em relação aos outros países. Se você observar, ter um contexto de países, você pode observar que a população urbana ela é maior do que a população rural. Isso a última contagem, de acordo com o censo, com o IBGE, em 2010. Você pode observar que 161 milhões viviam na zona urbana, enquanto que 29 milhões viviam na zona rural. Em 2010, dessa quantidade dessa população aqui, ó. Dessa quantidade dessa população aqui. Então, ó, 161 vive na zona urbana e só 29 milhões viviam na zona rural.
Viviam por quê? Porque hoje, atualmente, é muito maior essa quantidade. Esse é de acordo com o censo de 2010. Se vocês observarem aqui nessa tabelinha, que vocês observarem aqui, ó, a taxa de urbanização no Brasil, em 1940, a população rural era maior do que a população urbana. Já em 2010, a população urbana tinha ultrapassado a população rural. O Brasil passou a ser urbano e não mais rural. A população passou a ser a população urbana e não mais uma população rural, de acordo com o IBGE, o censo de 2010. E eu acredito que, de acordo com essa porcentagem aqui, hoje, em 2021, essa porcentagem aqui é bem menos atualmente. Então, esse crescimento do meio urbano, proporcionalmente maior do que o meio rural, recebe o nome de quê? De urbanização. Vocês lembram o que a tia definiu que é urbanização? Então, a urbanização é o quê? É o processo do crescimento das cidades. Isso aqui é urbanização, esse processo de crescimento urbano, crescimento das cidades. E no Brasil, se iniciou-se no século XIX. Intensificou-se a partir de 1920. Que esse processo de urbanização. Esse processo de urbanização se intensificou-se no século XIX, precisamente em 1920, motivado principalmente pelo quê? Implantação de indústria. Vocês lembram do esquema mental? Que esse processo de industrialização imposicionou a população do meio rural a morar na zona urbana, aí para a zona urbana. Nas cidades brasileiras, que atraiu muitas pessoas da zona rural para a zona urbana, em busca de quê? De trabalhos, melhores condições de vida, provocando assim o êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade. E na próxima aula nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo com os mesmos objetivos e dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Até a próxima aula.